Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Então, como você já sabe, mais uma semana nós estamos aqui gravando vídeo toda segunda-feira para vocês. Se você já está assistindo esse vídeo, dá o seu like aí, compartilhe para alguns amigos e vamos para a palavra que é importante. Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 e 2 diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul ao veres que eu rejeitei sobre toda Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé belemita, pois providenciei para mim um rei dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como eu poderei ir? Se Saul ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Eu gosto de falar do livro de 1 Samuel porque o livro de 1 Samuel é um livro de mudanças. E nós podemos notar isso ao decorrer do livro que você vai lendo. E você vê que Ana, mãe de Samuel, é uma mulher que não poderia gerar. E a primeira mudança que nós enxergamos no texto, ela vai começar a gerar por uma oração que ela faz, uma oração inteligente. Qual é a oração? Pai, se tu me deres um filho, eu te devolverei. E isso eu chamo de oração inteligente. Deus está querendo um profeta, um juiz e um sacerdote, e ela está querendo um filho. Então ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolverei para a tua obra. E assim o Senhor começa a gerar a partir de Ana. Segunda mudança que nós podemos ver é uma mudança governamental. Até o livro de 1 Samuel, o reinado era teocrático, Deus no comando de forma direta. A partir de agora o reinado vai ser monarca, Deus de forma indireta no comando. Terceira mudança, uma mudança de dispensações. Até o livro de 1 Samuel, a dispensação era de juízes. Aí vai ser mudado para profetas, para sacerdotes. Outra mudança que nós podemos ver importante, a casa do sacerdócio. Era a casa de Eli que funcionava e agora vai funcionar a casa de Samuel, esse filho de Ana que foi gerado. Quinta mudança, uma mudança que eu considero uma das mais importantes, é a mudança do trono de Israel. E é sobre ela que eu quero falar. Você sabe que Saul vai ser levantado como rei sobre toda Israel. E quando ele é levantado como rei sobre toda Israel, Saul é alguém que começa muito bem seu reinado, mas termina muito mal. E lá Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Saul começa com uma verdade. Qual a verdade? Ele está guerreando certa feita contra os filisteus. E Samuel, que é sacerdote, demora 7 dias para chegar na batalha. Já que ele está demorando, qual é a postura que ele vai tomar? Já que ele está demorando, eu posso sacrificar no lugar dele. Eu posso tomar o papel de sacerdote. Só que Saul não tem linhagem sacerdotal. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Na verdade, ele é rei sobre toda Israel. Só que o que ele faz? Ele oferece ao Senhor. Por isso que Samuel diz a ele que melhor é obedecer do que sacrificar. Só que no momento que ele oferece, o texto diz que Deus o rejeitou sobre toda Israel. Por que Deus rejeitou ele sobre toda Israel? Aqui eu deixo um conselho para você. Porque não adianta querer ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Saul não é sacerdote, Saul é rei, mas ele quer exercer o papel de sacerdote. E não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser, porque você está correndo o risco de perder a sua identidade em Cristo. Quando é que Saul perde a sua identidade de rei sobre todo Israel? Quando ele quer ser sacerdote. Então, quando eu quero ser uma coisa que Deus não me chamou para ser, eu acabo perdendo a identidade que Deus disse que eu sou. Você tem uma identidade em Cristo. Não perca querendo ser uma coisa que Ele não te chamou para ser. E nós chegamos no capítulo 16. Deus fala para Samuel: Samuel, por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu já rejeitei sobre toda Israel? Aí Deus fala: enche teu vaso de azeite e vem. Esse versículo 1 do capítulo 16 fala de um passado, de um presente e de um futuro. Vou repetir para você entender. Passado, presente e futuro. Qual é o passado? Para de se lamentar. Por quanto tempo vai se lamentar por Saul, ao veres que eu já rejeitei? Presente, enche teu vaso de azeite. Futuro, te enviarei para ungir um novo rei sobre toda Israel. Então você entende que nessa vivência de Samuel existe uma frustração do passado, existe um preparo no presente e existe uma oportunidade no futuro. E Deus logo fala com ele, alertando a ele: Samuel, está sob a tua mão o poder de mudar toda uma casa, toda uma geração por uma decisão que você vai tomar. Só que para você mudar a sua casa, para você mudar o seu reinado, para você mudar toda essa nação e toda essa geração, o primeiro passo é: por quanto tempo lamentarás por Saul? Na verdade, o que Deus está dizendo para Samuel é: Samuel, por quanto tempo você vai paralisar o teu presente, comprometer o teu futuro por coisas que deram errado no teu passado?
É Deus falando para ele: Samuel, olha para o teu passado, mas como aprendizado e não como referência para a tua vida. Para de se lamentar pelo que deu errado, porque Deus tem coisas novas para a tua vida no teu presente e no teu futuro. Após parar de se lamentar pelo seu passado, Deus diz: enche o teu vaso de azeite. E eu gosto dessa expressão, porque ele está prestes a ungir um novo rei sobre toda Israel. E essa ideia de ungir um novo rei é trazer um novo tempo, trazer um novo governo, trazer um novo momento para esse povo, trazer a paz de Deus, trazer a presença de Deus novamente para ser reinado sobre toda Israel. Só que Deus fala para ele: antes de eu te colocar no cenário da oportunidade, enche o teu vaso de azeite. Deus está falando para Samuel: Samuel, você vai pisar no cenário da promessa, no cenário da oportunidade. Você vai pisar no futuro de oportunidades. E um certo pensador disse que sucesso é junção de preparo com oportunidade. E Deus fala para ele: enche o teu vaso de azeite. Por quê? Porque não adianta ir onde Deus está me enviando se eu for vazio. Não adianta pisar no cenário da promessa se eu pisar vazio. Não adianta estar no lugar que Deus quer me colocar se eu estiver vazio. Deus tem sonhos para a tua vida, tem promessas para a tua vida, tem projetos para a tua vida, de te colocar em lugares altos, de te colocar em lugares grandes, de colocar na faculdade, em porta de emprego, mas não adianta ir no lugar que Deus quer te colocar se for vazio. É por isso que Deus diz para Samuel: Samuel, antes de pisar no cenário da promessa, eu estou falando para você, se prepara, porque antes de você estar no lugar que eu quero te colocar, enche o teu vaso de azeite. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você vai viver os sonhos de Deus, você vai viver a promessa de Deus, mas quando você chegar lá, você não vai chegar vazio, porque antes disso, Deus está te preparando para você viver o novo de Deus. Tudo que você está vivendo faz parte do preparo para o tempo de oportunidade que está chegando. Para nós concluirmos, Deus fala para ele: enche teu vaso e vem. Você nota que Deus está falando no presente com ele: encha o teu vaso. O futuro é: você vai ungir o novo rei de Israel. Só que não tem concordância verbal. Deus falar: vem. A concordância verbal no texto é: enche teu vaso de azeite e vai. É essa a ideia, porque alguém está falando com ele no presente. Como é que pode alguém estar no futuro? Na verdade, esse trecho traz uma lembrança do nosso coração, e você que é espiritual e de Bíblia vai pegar isso aqui muito rápido. Porque a ideia aqui é como se falasse para você: ó, enche o teu vaso de azeite e vai, porque eu estou indo atrás. Mas o que Deus fala para Samuel é: enche teu vaso de azeite e vem. Você nota que o Deus que fala no presente também já está no futuro? Você nota que o Deus que está falando com ele se prepara hoje, é o Deus que está dizendo: eu também já estou no lugar do cumprimento da promessa. Você nota que o Deus está falando: ó, se prepara, Samuel. É o mesmo Deus que fala que eu já estou no tempo que você vai conseguir executar a promessa de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Assim como Deus falou para você que você não vai pisar no lugar vazio, Deus também fala que você não estará no lugar que ele não estará presente. Antes de Deus te colocar no cenário da promessa, no cenário dos sonhos, no cenário da realização e da oportunidade, Deus diz: vem, porque no lugar que eu estou te colocando, eu já estou presente, eu já estou lá. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração para nós concluirmos. Deus vai te colocar em lugares altos, Deus vai te colocar em lugares grandes, Deus vai te colocar no cenário da promessa, no cenário dos sonhos. Você vai conseguir viver isso, só que antes, ele já está tomando a frente de tudo na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Receba essa palavra e compartilhe com teus amigos. Eu acredito que Deus falou ao teu coração. Deus abençoe. Até semana que vem.